Falamos agora do Concelho de Loures. Segundo os dados dos censos de 2011, tem cerca de 206 mil habitantes e 160 km². Conforme fui avançando ao longo da manhã, vamos estar hoje com entrevista até às 11 da manhã. Bernardino José Torrão Soares, 41 anos, licenciado em Direito, jurista, deputado eleito desde 1995, é líder parlamentar da bancada do PCP, membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP, eleito na Assembleia Municipal de Loures e no Concelho de Loures. Também já foi eleito na Assembleia de Freguesia de Camarate entre 1993 e 1997. Tenho comigo em estúdio Bernardino Soares, candidato da CDU ao Concelho de Loures nas próximas autárquicas. Vamos então começar a falar dos problemas de Loures e, sendo um conhecedor do Concelho, na sua apresentação no pavilhão Paz e Amizade, classificou a gestão do PS na Câmara de Loures de desastrosa, incompetente, ruinosa. Pergunto-lhe, quais são as razões que o levam a fazer este balanço? A nossa avaliação é bastante negativa em relação à gestão do PS na Câmara Municipal. Ao longo destes 12 anos, naturalmente, algumas obras foram feitas. Era impossível que não fosse assim, nem se deseja que fosse assim. Nós não defendemos o quanto pior, melhor. Agora, nós olhamos para a situação em que a CDU deixou o Concelho e para a situação atual e pensamos como se foi degradando o trabalho da Câmara Municipal. Por exemplo, os serviços prestados diretamente pela Câmara estão em franca degradação, e um exemplo paradigmático é a situação da recolha do lixo, em que, de facto, a situação de grande dificuldade e de atrasos que muito sistematicamente se vê em várias freguesias e, enfim, vão recorrentemente sendo repetidos, tem a ver, em parte, com a má gestão que tem sido feita deste setor, porque se sabe que a frota não tem sido nem renovada, nem tem tido a sua manutenção adequada ao longo do tempo, que isso por vezes, em certos picos de avarias, leva a que muito poucas viaturas saiam para a rua, com o consequente acumular do lixo. E nós sabemos que as pessoas pagam uma taxa que é significativa na sua fatura dos serviços municipalizados. Naturalmente os serviços têm de ter receitas, mas é preciso que essas receitas correspondam a um serviço melhor prestado. E a forma como está a ser feito, por exemplo, a recolha do lixo, demonstra bem como esta gestão não dá resposta às necessidades das pessoas. Mas mesmo do ponto de vista financeiro, nós vamos ter que, quando vencermos no próximo mês de outubro, suponho que serão em outubro as eleições, fazer uma radiografia muito rigorosa de qual é a situação financeira da Câmara. Nós sabemos neste momento que há constrangimentos muito fortes a nível financeiro. Alguns decorrem da política do Governo, que tem vindo a cortar financiamento às câmaras municipais, mas a verdade é que a gestão do PS deixa a Câmara numa situação em que, neste momento, não há dinheiro para fazer nada. Eu tenho ouvido na Assembleia Municipal várias vezes o Executivo Camarário responder aos presidentes de junta de freguesia que, se têm buracos nas suas freguesias e pavimentações que precisam de ser feitas, a Câmara está disponível para ajudar, cedendo as máquinas e os trabalhadores, mas a junta é que tem que pagar o alcatrão. Ora, esta é uma competência da Câmara, não está descentralizada, a não ser o tapa-buracos simples e uma resposta primária. E, portanto, quando se chega ao ponto e isto acontece, tem acontecido sistematicamente em todo este mandato, de não haver sequer condições para acudir, não direi a todas as ruas que precisam de ser pavimentadas. Claro. Não é possível fazer tudo de uma vez, mas teria de haver um plano de investimentos prioritário. Mas quando as respostas que se ouvem são estas, isto significa que a gestão foi feita de tal maneira que não há recursos hoje, ou pelo menos o Executivo Municipal diz que não há, para questões básicas e de resposta imediata como é esta. Há pouco já começou por falar dos SEMAS. Qual é a situação que, vista de fora, não estando por dentro, qual é a situação atual dos SEMAS, daquilo que conhece? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso olhar para os SEMAS como um grande património que o nosso município tem. Os SEMAS foram, até à entrada do Partido Socialista, uma empresa de referência a nível nacional
na qualidade do serviço prestado, por exemplo, na distribuição da água, nas soluções técnicas encontradas, na capacidade dos serviços e até a sua capacidade própria para resolver a maioria dos problemas. Hoje muitas coisas são dadas fora para empresas fazerem. Isto significa que são mais caras e muitas vezes pior feitas. É verdade que os serviços municipalizados tiveram nos últimos anos uma circunstância que foi, a partir da criação do Conselho de Odivelas, uma realidade administrativa diferente, mas em termos de prestação de serviço não se alterou a realidade. Os SEMAS continuam a dar a resposta ao Conselho de Loures e ao Conselho de Odivelas. E nós entendemos que essa é a boa forma de organizar os serviços municipalizados, porque lhes dá a escala e a capacidade necessária para desempenharem bem o seu serviço. E entendemos que uma empresa intermunicipal em que Loures e Odivelas tenham participação, como acontece não muito longe daqui e com bons resultados, por exemplo, com Oeiras e a Amadora. O município da Amadora foi criado em 1979, mas os serviços municipalizados, que eram de Oeiras, mantiveram-se em conjunto e é hoje, e estou à vontade para dizer isto, não é nem em Oeiras nem na Amadora, está a CDU a liderar, é hoje um dos serviços de referência a nível nacional. Já fez, aliás, a adaptação à nova legislação, consolidando-se como empresa intermunicipal. E outros exemplos temos Almada, que é um serviço de excelência, esse gerido pela CDU, que tem capacidade de investimento e que tem uma qualidade imensa na prestação do serviço. Temos Sintra, onde a CDU também teve responsabilidades nas águas a determinada altura e que funciona também muito bem. Portanto, é possível, com serviços e empresas públicas, fazer bem esta prestação de serviços. E é isso que nós queremos para os serviços municipalizados: recuperar a sua capacidade de investimento, aproveitar a imensa sabedoria dos trabalhadores e dos técnicos que ali estão, a rede que está construída no nosso Conselho e que progrediu imenso após o 25 de Abril, sobretudo com a gestão CDU, a quase 100% neste momento. É uma rede que é conhecida profundamente pelos serviços e que, se for entregue a uma empresa privada, a empresa não vai saber lidar com as complexidades desta rede e por isso nós precisamos de defender os serviços municipalizados como um valor inestimável e também para defender os postos de trabalho de quem ali trabalha. E como é que vê esta situação agora criada entre o município de Loures e de Odivelas quanto aos serviços? Eu acho que a maioria das pessoas olham para isso e perguntam: mas isto é tudo PS? Porquê é que há esta situação? E, aliás, até o governo era PS até há pouco tempo e este problema não foi resolvido. Eu acho que há, da parte de Odivelas, absolutamente assumida uma intenção de privatização. E eu penso que esse é o objetivo também aqui em Loures. É evidente que agora há declarações muito fortes de defesa do serviço público, mas vamos lá ver, se nós olhamos para uma situação dos serviços municipalizados com desinvestimento, com degradação de alguma resposta à população, com situações que levam a que por vezes haja cortes de água que as pessoas sentem na sua vida, no seu dia-a-dia, que são muito penosos e lesivos numa série de situações. Isto é uma gestão que tende a criar uma situação de facto consumada para a desestruturação e para o colapso dos serviços. E quem faz isso, naturalmente, quer a seguir propor a solução da privatização. E eu penso que essa responsabilidade tem que ser assacada totalmente ao Partido Socialista. Eu não vou aqui pôr em dúvida as palavras que são ditas aqui em Loures, mas o que é certo é que a situação que foi criada não só permitiu à Câmara de Odivelas avançar com estas propostas absolutamente ilegítimas de privatização dos serviços e lesivas para a população de Odivelas, como deixa os serviços em Loures numa situação bastante difícil mesmo do ponto de vista financeiro. Esta pode ser uma situação que pode ter a ver com um mau arranque, um mau resolver desta partilha de serviços desde o início. Mas o que não se compreende é como é que o mesmo partido que está em Loures, em Odivelas e esteve no governo a maior parte destes anos não conseguiram fazer a partilha dos serviços. E essa responsabilidade só cabe a um partido. E vamos lá ver, aqui não há o PS de Loures e o PS de Odivelas e o PS do governo. É tudo o mesmo partido.
e essa responsabilidade tem que ser assacada ao Partido Socialista e não pode ser desculpa se o Presidente da Câmara de Loures se dá bem ou mal com a Presidente da Câmara de Odivelas. Essas coisas não podem estar dependentes desse tipo de situações, não sei se são verdadeiras ou não, e aliás pouco me interessa. Não é esse o problema a resolver. O problema a resolver é que tem de haver uma solução para os serviços. E nós garantimos com a CDU, em Loures e em Odivelas, esse compromisso está assumido também pela minha camarada Fernanda Mateus, que é a cabeça de lista em Odivelas, a lutar por uma, sendo maioria, e construir uma empresa intermunicipal com condições para dar resposta às populações, como acontece noutros municípios de forças políticas diversas. Loures tem outras duas empresas, portanto, a GES Loures e a Loures Parque. Em que situação é que conhecimento tem da situação atual dessas duas empresas? Bom, a situação não é fácil do ponto de vista financeiro, mas são situações diferentes. Eu acho que a GES Loures presta um serviço público muito importante, deve continuar a prestá-lo nas melhores condições possíveis e procurando rendibilizar o mais possível os recursos, procurando dar resposta a um serviço que é muito importante para as populações. Aliás, a GES Loures foi criada no tempo da CDU e foi aí que se começou a desenvolver este trabalho. Quanto a Loures Parque, bom, eu acho que é uma empresa e uma política em relação ao estacionamento que tem de ser estudada e reavaliada. Eu não digo em absoluto que os parquímetros devem ser erradicados. Acho que eles podem ter uma função de regulação do estacionamento, mas tem de ser feita ao serviço da vida dos núcleos populacionais. Eu vejo, por exemplo, que em Loures, um núcleo populacional e comercial que está a perder vitalidade a olhos vistos nos últimos anos, o que acontece é que o estacionamento não contribui para trazer mais gente. E, aliás, diariamente largas dezenas de lugares de estacionamento pago estão completamente vazios. O que, portanto, nem traz receita para a empresa, nem cumpre a função que supostamente é para cumprir. E, portanto, eu acho que tem que se estudar essa matéria com muita atenção e, sobretudo, tem que se falar com as pessoas que vivem e que têm os seus estabelecimentos comerciais nestas zonas, como é o caso do centro de Loures, e encontrar com eles as melhores soluções. Eu penso que não é só a questão do estacionamento, certamente, que tem influência na situação dos centros urbanos, e como é o caso de Loures, mas como são outros, como Sacavém, como Moscavide, em que se nota uma grande perda de vitalidade. Comércio a fechar, uma série de situações. É evidente que isso tem muito a ver também, no que diz respeito ao comércio, com a perda de poder de compra das pessoas, não há dúvida. Mas eu pergunto, se licenciam tantas unidades de grandes superfícies, de grandes empresas de distribuição por todo o concelho, isso não tem um efeito no comércio local e tradicional? É evidente que tem. E isso tinha de ter sido acautelado e não foi. Se, por exemplo, se permite que uma série de serviços, sei que são da administração central, mas em que o município tem de ter uma palavra forte para defender a sua localização e a sua fixação, se uma série de serviços são eliminados em determinadas zonas das freguesias, isso arrasta consigo um fluxo de população que deixa de existir. Por exemplo, em Camarate, que é a minha freguesia, os comerciantes todos dizem ali no centro que desde que fechou a extensão do centro de saúde ali, isso provocou uma quebra abrupta das pessoas ali, porque as pessoas iam ao centro de saúde e depois tratavam de outras coisas. Claro. Iam ao talho, iam ao café, à sapataria e assim sucessivamente. Quando fecham estes serviços, quando fecha o posto dos Correios, quando fecha o centro de saúde, aqui em Sacavém é a mesma coisa, quando fechou o centro de saúde junto ao mercado e à junta de freguesia, que aliás o edifício a renda continua a ser paga pelo Ministério da Saúde, mas não se percebe bem para quê, quando não há nenhum serviço ali à população, e bem se justificaria que houvesse ali um posto, porque o centro de saúde agora é num extremo da freguesia. Uhum. E há muita gente ali que para coisas muito simples, trabalhos de enfermagem ou para algum receituário, podiam ter ali a sua situação resolvida e têm que se deslocar à outra ponta da freguesia. Mas, portanto, a eliminação destes serviços, que eram uma espécie de âncoras nestes centros urbanos, arrastou consigo a sua desvitalização. E é preciso olhar para os centros urbanos
para o problema do comércio, para o problema da vivência destes centros urbanos pelas pessoas, procurando encontrar as formas de os revitalizar. Porque se as cidades perdem vitalidade nos seus centros, acabam por morrer, degradar o seu património habitacional, e isso desvaloriza os investimentos das pessoas, desvaloriza os investimentos comerciais e acaba por ir matando aos poucos as cidades. Nesse aspecto, a vinda do comando metropolitano da PSP para Moscavide é um contraponto a isso? Fixarem-se infraestruturas desse tipo é sempre positivo. Isso é aliás, uma matéria que queremos desenvolver, porque é evidente que a fixação de serviços, mesmo que o comando metropolitano, não significa por si só mais policiamento no Concelho de Loures, mas é bom que se tenha fixado aqui, é importante, cria ali movimento e, portanto, isso sem dúvida que é um aspecto positivo. E agora que falamos de Moscavide, a perca da frente ribeirinha de Sacavém e parte de Moscavide para o Concelho de Lisboa, o que é que lhe apraz dizer? Eu acho que nesse processo o município de Loures assistiu passivamente a toda a situação. Eu, na Assembleia da República, contestei com muita veemência, aliás, digamos que as bancadas que motivaram isso, foi o PS e o PSD. Foram o PS e o PSD. Aqui não foi o PSD e o CDS. Quem aprovou aquela retirada foi o PS e o PSD. Estavam sempre muito incomodados com a nossa intervenção e com a minha em particular, mas de facto o que se fez ali não se pode fazer desta forma, porque as populações desta zona oriental, sobretudo ali nas freguesias da Portela, de Moscavide e de Sacavém, sofreram bastante com a revitalização daquela zona para a Expo 98. E sempre lhes foi dito que a contrapartida seria uma melhoria do espaço urbano e o acesso à zona ribeirinha com equipamentos de lazer que são muito importantes. E o que aconteceu agora foi que, de repente, uma parte significativa do território, que, tanto quanto sei, significa, por exemplo, em termos de impostos municipais, uma receita de 3 milhões de euros, que desaparece. Era isso que eu lhe ia perguntar, em termos de quebras de receitas. É uma quebra de receita significativa. E de repente tudo isto é feito. Enfim, eu sei que o município se pronunciou contra, a própria Assembleia Municipal onde eu sou eleito também, mas na realidade não penso ter havido suficiente empenho em contrariar essa situação. Para mais, há ali um problema muito sério, por exemplo, para a freguesia de Sacavém. É que ali era o espaço onde podia ser construído um equipamento escolar que é muito necessário para aquela freguesia, porque os equipamentos já não são suficientes e estão a precisar de ser substituídos algumas das escolas. E com o desaparecimento daquele território, não se encontra agora, neste momento, alternativa para esse equipamento que estava previsto e que é considerado necessário. Porque é evidente que a Câmara de Lisboa não precisa, para a sua organização escolar, ter ali uma escola. Aquela escola era para servir as freguesias do Concelho de Loures. E, portanto, a Câmara de Lisboa não vai construí-lo, como é evidente, não é? E também não estou a ver que a Câmara de Loures possa construir esse equipamento no território do vizinho, não é? E, portanto, é para além do acesso à zona ribeirinha e do que estava ali previsto em termos de parque urbano, é também era um espaço para equipamentos que neste momento desapareceu. E numa freguesia como Sacavém, que está altamente, que é uma freguesia com um núcleo urbano antigo e mesmo que já se desenvolveu, que quer dizer, o território não estica e não há muitos sítios onde se possam implantar equipamentos. A retirada desse território foi de facto uma perda muito grande, e se aliarmos a isso os projetos que hoje há para o antigo quartel de Sacavém, na Praça da República, que não prevê nenhum equipamento deste tipo. Nós fizemos uma discussão, ele está em discussão, penso que ainda está em discussão pública por estes dias. Nós fizemos, aliás, uma iniciativa com a população para debater o problema. E o que se vai fazer ali, não se discute que possa haver ali alguma construção habitacional, mas tem de haver contrapartida de equipamentos, porque já não há sítio onde pôr novos equipamentos em Sacavém. E se não se olha para o território com esta perspectiva global e harmonizada, então depois não se consegue servir bem as populações. Bernardo Soares, vamos fazer uma curta pausa, já voltamos à conversa porque há muito para falar sobre o Concelho de Loures. Todos os dias, a toda a hora. www.horizontefm.pt
10h29, continuamos a conversa com Bernardino Soares, candidato da CDU às próximas autárquicas em Loures. Bernardino Soares, há pouco falávamos da zona ribeirinha que foi retirada às freguesias de Sacavém e de Moscavide. Agora, e porque estamos na Bobadela, olhando aqui pela janela dos nossos estúdios, conseguimos ver aqui a zona ribeirinha de Bobadela, que de um lado tem contentores, do outro continua a ter os depósitos da Galp. Que propostas traz para esta zona do concelho? Bom, nós precisamos de encontrar aqui alguma linha de trabalho com o Porto de Lisboa e com a Administração Central que perspective, em relação à zona ribeirinha, alguma possibilidade da população ter acesso a ela. Ao longo dos anos, o que tem vindo a acontecer é que, com o desaparecimento da zona portuária na Expo 98, os contentores foram sendo empurrados para o concelho de Loures. E não é só aqui na zona ribeirinha, há parques de contentores em Camarate, em Santiria, em vários sítios, e aliás, tanto quanto me dizem agora, neste momento, há pessoas que estão a procurar tirar rendimento dos seus terrenos, cedendo-los para a deposição de contentores. Desde logo aqui nesta zona há uma coisa que exige intervenção imediata, é que pelo menos não cedam à altura que está permitida e que por vezes é ultrapassada aqui na zona ribeirinha. E nós precisamos de encontrar soluções. Enfim, eu sei que é preciso haver zonas portuárias. Isso, para uma região metropolitana como é Lisboa, é um aspecto importante, porque há questões de abastecimento e de logística que são necessárias. Mas também me parece que numa altura em que a maioria dos concelhos estão a procurar dinamizar as suas zonas ribeirinhas e pô-las ao serviço da população, como se fez em Lisboa, e enfim, naquela parte que era Loures e agora já não é, eu acho que nós não podemos continuar de costas voltados para esta zona. Se é possível erradicar por completo tudo o que está aqui e transformar tudo em terreno de lazer para a população, não sabemos neste momento, mas é uma matéria que teremos que conversar com a Administração Central e procurar encontrar soluções que, compreendendo as razões que levam a que se mantenham aqui estes serviços, também se possa encontrar para a população do concelho e desta zona oriental em particular algum acesso ao rio e à zona ribeirinha que permita qualificar melhor a vida dos que aqui estão. Essa zona pode ser o desmantelamento destes depósitos eternos da Galp? Bom, isso seria uma mais-valia aqui para o acesso à zona ribeirinha. É uma matéria que temos que analisar e ver com a Administração Central e com a própria empresa, mas todo este território junto ao rio está sob a administração do Porto de Lisboa e, portanto, é aí que também se tem que focalizar a nossa intervenção. Mas eu acho que este princípio é importante. Se há uma zona ribeirinha, tem de se encontrar soluções, sobretudo num concelho que perdeu a única zona de lazer ribeirinha que tinha, para haver algum acesso, e nós procuraremos trabalhar nesse sentido. Não temos aqui nenhuma solução milagrosa na manga, isso não depende só do município, sabemos disso, não é? Mas é preciso trabalhar nesse sentido. E o Concelho de Loures continua a debater-se ao longo dos anos com o ir resolvendo aos poucos a questão dos bairros ilegais, mas ainda há alguns por resolver e alguns, ao que sei, com uma situação muito complicada de resolver. Bom, nós temos aqui temos várias situações. Temos bairros de génese ilegal recuperáveis e outros que, pelo sítio onde estão implantados, pelas características geológicas e orográficas do sítio onde estão implantados, como por exemplo nos taludes militares e noutras zonas, são considerados irrecuperáveis. Em relação aos bairros de génese ilegal cuja legalização está prevista, é preciso fazê-la. Agora, eu não vou aqui prometer o que o PS fez há 12 anos, não vou fazer a promessa que o PS fez há 12 anos atrás, que foi prometer a todas as comissões de proprietários e moradores que em menos de um ano ia legalizar todos os bairros ilegais, porque eles não eram legalizados porque a CDU era muito burocrática. É evidente que não foi isso que aconteceu, nem era possível. Muitas pessoas que legitimamente queriam ter a situação da sua casa legalizada para poderem vender ou para poderem passar aos filhos, por razões muito legítimas, foram nesse engodo e deram o seu voto ao Partido Socialista e muitas delas 12 anos depois não têm nenhum problema resolvido. A legalização dos bairros é um processo muito complexo porque exige
pela parte dos moradores investimento, e ele tem sido feito em muitos casos. Já há aqui bairros onde já houve contributo muito significativo da parte que cabe aos moradores, e depois existe também a resposta por parte da autarquia, procurando ir resolvendo os problemas, procurando que sejam construídos os equipamentos para o bairro ser legalizado, que esse tem de ser o objetivo. E, portanto, nós precisamos trabalhar nesse sentido. É muito importante o contacto e o trabalho muito de perto com as comissões de proprietários e moradores. Sem isso não é possível, e é isso que nós vamos procurar fazer, não prometendo nenhum prazo, mas procurando que, com seriedade, porque, vamos lá ver, a rapidez não é o único aspecto aqui a perseguir. É preciso que a legalização se faça em boas condições, garantindo os equipamentos, os arruamentos, cumprindo todas as normas legais, porque se não for assim, isso depois também desvaloriza as casas. E nós precisamos de valorizar esse património das pessoas, criar boas condições de vida, e isso às vezes não é tão rápido quanto parece, mas tem que ser feito com seriedade e com muito cuidado. Quanto aos bairros irrecuperáveis, eles são isso mesmo, irrecuperáveis. É evidente que não se vai, é impossível dizer a muitos milhares de pessoas que vivem nessas zonas que agora vamos demolir tudo e acabou. Portanto, esse é um problema que tem de ser avaliado ao longo dos tempos. Há zonas em que provavelmente vai sendo possível, com a desocupação de algumas habitações e construções, ir removendo a construção. Outras estão mais consolidadas. É preciso ir encontrando soluções para isso, e penso até que é uma questão que não se resolve sem o apoio da Administração Central. É um problema demasiado grande para se resolver sem o apoio da Administração Central. Nesta altura de crise nem se poderá pensar em alojamentos para essas famílias, noutro local, em bairros sociais. E são muitos milhares de pessoas, e eu diria até mais, há nessas zonas casas degradadas, mas não há só casas degradadas. E há pessoas que não querem mesmo sair. É a sua casa que construíram, é ali que querem viver. Portanto, é preciso olhar para isso com muito bom senso e com calma, e procurar ir resolvendo o melhor possível a situação. Uma questão certamente que estará em análise. Na sua análise, também o Hospital de Loures, que nesta altura serve uma parte do Concelho de Loures, a outra parte ao Hospital de São José. Bom, nós temos no Hospital de Loures uma situação que é o facto do município ter contribuído. Foi a CDU que avançou com esse processo, com um terreno valiosíssimo para a implantação do hospital, que depois até foi entregue a uma gestão privada que tira dali o seu lucro. É esse o seu objetivo. Portanto, e depois temos que metade do concelho, mais ou menos metade, 100 mil pessoas, não tem acesso ao hospital. Enfim, na altura, a planificação que se fez para a região de Lisboa, em termos de saúde, apontava para o facto de as pessoas da zona oriental poderem ter acesso ao hospital, que antigamente se chamava Todos os Santos, mas parece que agora já não vai ter esse nome, que ficaria na zona de Chelas, e, portanto, o acesso seria mais direto ali. Mas esse hospital não está construído. E é completamente diferente ter essa perspectiva do que ir para o Hospital de São José. Aliás, uma parte da população até tem uma acessibilidade, ou quase toda, muito melhor ao Hospital de Santa Maria, por exemplo, não é? Se a solução fosse ir para Lisboa, então até o Hospital de Santa Maria teria melhores condições. Mas, de facto, não faz grande sentido que o Hospital de Loures não possa responder a um conjunto maior da população, tendo em conta o investimento que o município fez. Agora, há um problema. E esse problema não é só aqui para o lado do concelho onde estamos. É o problema dos transportes. Porque o Hospital de Loures fica longe. Isto é um concelho muito grande, tem barreiras geográficas, tem aqui uma serra ao meio, não é? E, portanto, é preciso melhorar muito o sistema de transportes para o hospital, porque nem todas as pessoas se deslocam em carro próprio. Embora nesta altura, indo para o Hospital de São José, o acesso ainda é mais complicado. É pior, é verdade. Mas digamos que, a par da transferência para o Hospital de Loures, eu penso que até o gestor privado agradecerá, porque quanto mais utente estiver, mais recebe do Estado, naturalmente. É preciso também melhorar as redes de transportes para o hospital, porque é evidente que os bombeiros hoje estão muito
castigados com o problema da diminuição do financiamento dos transportes doentes. Nem todas as situações cabem nos critérios de transporte de doentes não urgentes. E, portanto, é preciso haver transportes públicos que levem as pessoas até lá e que possam até entrar mesmo dentro, como penso que agora uma das carreiras ao fim de semana já faz, dentro da zona do hospital, para as pessoas não terem que subir aquela rampa até lá acima, que é penosa, sobretudo para quem esteja doente ou em situação mais fragilizada, não é? É uma das dificuldades do Conselho. Que propostas é que tem, por exemplo, agora que se fala tanto do desemprego, do problema das empresas a fechar, que propostas é que traz para trazer para o Conselho de Loures de novo as empresas que criem trabalho aqui? Bom, esse é um aspecto fundamental da nossa proposta e da nossa candidatura, porque nós sabemos que um município não tem por si só a capacidade de resolver a situação económica e social que hoje se vive no país. Mas é preciso que o município seja um parceiro para as empresas que se queiram aqui fixar. E o que ouvimos dizer de empresários, já temos contactado com vários, é que não se sente essa parceria, que não há fiabilidade nas posições da Câmara, que as dificuldades de ter interlocutores se vão acrescentando, ou mesmo ao nível da variação se vão acrescentando. Nós, por exemplo, contestamos uma diluição que se fez do Departamento de Atividades Económicas na última revisão da macroestrutura. Esse é um departamento essencial que tem que estar a funcionar bem, porque é, digamos, é quem trata com as empresas e quem desbloqueia os problemas que existem. Nós não defendemos que haja aqui passar por cima, um regime de passar por cima das regras legais e das regras municipais. Mas é preciso encontrar formas de resolver rapidamente os problemas, das empresas saberem com quem vão falar quando precisam de resolver um problema com a autarquia, e de a autarquia também ter um papel junto do Poder Central para exigir o desbloqueamento de algumas situações. E eu penso que isso não está a acontecer. E nós temos um Conselho que tem uma rede viária importante, tem uma fácil acessibilidade em qualquer ponto do Conselho para uma empresa que tenha, por exemplo, na questão do transporte, um aspecto importante, e precisamos de potenciar isso. Precisamos de atrair mais empresas, de procurar ver quais são as áreas em que podemos, digamos assim, entre aspas, especializar-nos e encontrar aqui nichos de instalação de empresas em determinadas áreas e setores, e ter, por exemplo, na revisão do PDM, que se arrasta há 10 anos, não é uma perspectiva de desorganização do território só para beneficiar a fixação de empresas, mas é preciso planear em cada zona do Conselho muito bem os espaços de progressão das zonas para instalação de empresas e poder depois oferecer essa perspectiva a quem se quer aqui fixar. Até porque agora mais que nunca há, em termos de país, uma luta para atrair o emprego, e também em termos dos próprios municípios há essa luta de cada um querer atrair para si este tipo de empresas. Claro que nós queremos que a nossa população esteja empregada, tenha emprego, possa ter a sua vida organizada. E vamos lá ver, nós se olharmos para os vários municípios, podemos dizer que Loures é um município que tem boas condições para essa instalação. E há muitas empresas no Conselho, enfim, o Conselho não está sem empresas, mas penso que é possível ir mais longe e que isso corresponderá, não só manter as que estão, procurar que elas consigam manter-se a funcionar, como procurar atrair outras empresas e trazer para aqui atividades que sejam amigas do ambiente, que respeitem o ambiente, que criem emprego, que promovam o desenvolvimento. Eu penso que isso é muito importante. E depois ter também uma intervenção junto do Poder Central em certas questões. Por exemplo, neste momento a Saint-Gobain está a ameaçar o despedimento de mais um conjunto de trabalhadores, tem vindo a reduzir a atividade ao longo dos últimos anos. E nós perguntamos, se é uma empresa que, tanto quanto sabemos, recebeu apoios do Estado, o que é que o Governo tem feito para impedir que isso aconteça? O que é que se tem feito para não só
impedir o despedimento daqueles trabalhadores, como impedir que uma estrutura que é essencial para a atividade económica de qualquer país, como é a produção de vidro, não vá progressivamente sendo deslocalizada como está a acontecer. E pensamos que o município não tem só como função exercer as suas competências próprias. O município é o primeiro representante da população e tem de defender junto do Poder Central os interesses do Conselho com uma enorme tenacidade. E isso penso que não tem sido feito nos últimos anos. Mesmo quando o Governo era do mesmo partido do que está à frente da Câmara. E nós temos condições para fazer isso. E vamos fazê-lo. Temos condições para fazer isso e vamos fazê-lo. Temos um bom relacionamento com todos os ministérios e, enfim, nestes meus anos de deputado, enfim, conheci muitas pessoas e isso, não estou a dizer que o conhecimento das pessoas por si só resolve os problemas, mas não tenham dúvida que também ajuda. Falamos de empresas, falamos de emprego. Conhecendo o Conselho de Loures, o Conselho é partido numa zona rural e uma zona mais industrial. Olhando para a zona rural, que pode atrair jovens que estão a ir para outras zonas do país a explorar a agricultura. Que propostas é que pode trazer para o Conselho que atraiam as pessoas para a zona rural também do Conselho? Bom, nós precisamos de, na zona mais a norte do Conselho, encontrar um equilíbrio adequado entre o desenvolvimento, mesmo de fixação de algumas empresas, de logística e até pequenas indústrias, que não ponham em causa a riqueza daquela zona, que penso que é o seu maior património. E temos produtos de referência da região ali. Temos, obviamente, o vinho de Bucelas, que tem de ser potenciado e dinamizado e desenvolvido. Os produtores têm progredido muito, penso eu, nesse aspecto, mas nós precisamos também ter uma intervenção e da própria autarquia ser um agente divulgador dessa riqueza. Mas temos outros produtos, por exemplo, devo dizer que os queijos frescos que consomem lá na Assembleia da República são feitos no Conselho de Loures, em Lousa, e são da maior qualidade, são uma referência de qualidade, não é? E, portanto, nós temos muitos produtos que podem ser ali dinamizados e há uma grande margem de progressão para a atividade agrícola ali. Loures sempre foi um concelho que forneceu Lisboa de legumes e de hortofrutícolas e não há nenhuma razão para não manter aquilo que ainda existe e progredir ainda nessa área de que o nosso país tanto precisa, aliás. Vamos então fazer uma pequena pausa, vamos voltar à conversa já a seguir. Estas passam aqui. Horizonte FM 92.8. A música primeiro. Estamos a 10 minutos das 11 da manhã. Continuamos a conversa com Bernardino Soares, candidato da CDU à Câmara de Loures. Bernardino Soares, estamos a cerca de 10 minutos das 11 do fecho da nossa conversa. Já falámos de emprego, de empresas, já falámos dos SEMAS. Em que situação é que espera, por exemplo, encontrar o município, a Câmara em si, em termos financeiros, em termos de organização? Eu penso que em termos financeiros a Câmara estará muito debilitada. É preciso fazer o seu saneamento, mas é preciso, sobretudo, não desperdiçar, não gastar dinheiro onde não deve ser gasto, como acontece, né, neste momento na autarquia, e os trabalhadores dão muito relato disso, os trabalhadores do município, e investir de facto onde é necessário, onde é preciso. Teremos de fazer esse saneamento. E eu acho que o princípio fundamental é este: é preciso pôr a Câmara a funcionar. Em todos os seus aspectos. Portanto, a Câmara tem de servir a população e toda a sua organização e a sua estrutura tem de estar orientada para isso. E isso é um objetivo prioritário se ganharmos as eleições em outubro. Pôr a Câmara a funcionar, pôr os serviços da Câmara e dos serviços municipalizados ao serviço da população. É para isso que eles servem. E isso exigirá certamente uma reorganização e uma atenção muito grande aos serviços que aí estão. E esse é um aspecto essencial. É evidente que nós sabemos e daremos combate a essa política que neste momento está em curso uma ofensiva contra o poder local, uma ofensiva que visa reduzir pessoal disponível, trabalhadores, reduzir
reduzir o financiamento, até cortar nas competências dos municípios, tentando que elas sejam entregues a entidades supramunicipais que não têm legitimidade democrática. Aliás, essa lei foi aprovada na semana passada na Assembleia da República, mas é preciso, se isso acontece, é preciso dar combate político a essa ofensiva e, ao mesmo tempo, gerir o melhor possível para procurar minimizar o estrago desses avanços. Olhando para o Conselho, há muitos motivos históricos. Também neste olhar para a história do Conselho, para a sua cultura e também para as muitas organizações desportivas que há no Conselho, qual é que vai ser o seu olhar para estes três assuntos? Bom, nós somos um Conselho com um enormíssimo património histórico e cultural, porque, só para dar um exemplo, foi aqui no Conselho de Loures o único sítio onde a Assembleia da República reuniu fora do Palácio de São Bento, porque no tempo da Primeira República, da ditadura de Pimenta de Castro, a Assembleia, o Parlamento da altura foi encerrado e então reuniu em Santo Antão do Tujal, por convocação do Afonso Costa e de outros republicanos, o Parlamento. Foi o único sítio onde reuniu fora da Assembleia da República, o que, enfim, há muitas outras histórias na Zona Norte e também aqui na Zona Oriental. Nós precisamos de valorizar esse património e precisamos de, do ponto de vista da atividade cultural, fazer da cultura uma alavanca de desenvolvimento do Conselho. Nós não olhamos para a cultura como penso que a atual gestão olha, como uma coisa, enfim, que tem de existir, mas que deve estar num segundo plano. A cultura é importante porque, quando digo a cultura, digo de todo o tipo, o teatro, a música, mesmo a intervenção junto da cultura popular, o folclore, todas essas atividades que nós temos no nosso Conselho, muito assentes nas coletividades de cultura e recreio, que têm de ser apoiadas e têm de ser acarinhadas. E nós olhamos para a cultura também como uma forma de potenciar o valor do, mesmo em termos económicos. Olhando para a cultura e olhando para a dimensão deste Conselho, não acha que falta um centro cultural digno desse nome? É verdade, nós precisávamos de um equipamento mais... Lá de Loures já construiu um. Pois, de termos equipamentos mais... Um equipamento desse tipo certamente seria útil. Não sei se será possível construí-lo agora, pelo menos temos de aproveitar os equipamentos que existem e potenciá-los ao máximo, mas a verdade é que o nosso Conselho tem muitas potencialidades. E nós, por exemplo, havia iniciativas no tempo da CDU que muitas pessoas se lembram, as festas do Conselho tinham uma dimensão e uma diversidade cultural e um envolvimento das coletividades do Conselho que eu penso que se perdeu, em boa parte se perdeu e que deve ser recuperado. Nós tínhamos, por exemplo, na área desportiva, iniciativas de grande participação popular, os Jogos da Paz, que envolviam dezenas de milhares de atletas, muitos jovens, muitas crianças, que se entusiasmavam com essa participação e isso fomentava a atividade desportiva no Conselho. E isso é prioritário, é muito mais importante, com todo o respeito pelas competições profissionais e por alta competição, que também tem o seu papel e também teremos que olhar para isso, mas é muito mais importante o fomentar do desporto de base, da participação no maior número possível da população na atividade desportiva. Isso é um aspecto essencial e que no que diz respeito à cultura também. Porque isso evita o desvio dos mais jovens. É verdade, tem vantagens. As pessoas vivem melhor se praticarem desporto e vivem melhor se estiverem integradas na sua comunidade, por exemplo, através do desporto ou através da cultura. E nós também, para revitalizarmos as nossas freguesias, os nossos núcleos urbanos, precisamos que as coletividades de cultura e recreio e desporto tenham condições para funcionar. Eu sei que não vai ser possível dar todos os apoios que elas mereciam, não é? Mas é preciso continuar a apoiá-las e, por exemplo, uma outra área que eu acho que é muito importante e em que tem de haver uma estabilização e muito diálogo é com os bombeiros. Os bombeiros no Conselho têm um papel importantíssimo e têm dificuldades, algumas motivadas pela situação municipal, outras pela administração central, e nós precisamos de continuar a acarinhá-los porque eles prestam um serviço inestimável e prestá-lo-ão cada vez melhor se tiverem uma boa interligação com a Câmara Municipal e se nos ouvirmos de parte a parte e formos resolvendo os problemas que existem. Bernardino Soares, estamos quase
quase a chegar ao fecho da nossa conversa. Para fechar, ia-lhe pedir que olhasse para o novo mapa autárquico que vem aí. Loures tinha 18 freguesias, vão haver freguesias que vão desaparecer ou que vão ser juntas com outras. Que posição, que opinião é que tem sobre isso e que olhar é que faz para si que pensa chegar à presidência da Câmara quando olhar para algumas freguesias que mais parecem mini municípios? Pois, eu acho que qualquer pessoa que conheça aqui o território do concelho e as condições em que se pretendem fazer algumas agregações percebe o disparate que isto significa. Eu acho que se o Ministro Relvas viesse aqui dar uma volta na Bobadela, São João da Talha e em Santiria, percebia que não pode ser boa política juntar estas 3 freguesias numa só. Nós vamos continuar a dar combate a essa intenção. Ela é verdade, a lei já foi promulgada, mas isso só se efetiva com as próximas eleições autárquicas e nós precisamos de lhe dar combate. Eu penso que, por exemplo, se o Governo cair, como desejo, antes das eleições autárquicas, se abre uma possibilidade desta questão ainda ser revertida. E eu julgo que isto não vai servir bem às populações, porque atrás disto, ao contrário do que o Governo dizia, vem um corte no financiamento. E, portanto, teremos mais população, com menos eleitos. As pessoas às vezes diabolizam, foi isto que o Ministro Relvas quis fazer. Vamos cortar nos cargos políticos, mas a maioria deles não estavam a tempo inteiro. Não vamos ter menos gente a tempo inteiro. Vamos é ter menos gente eleita e, portanto, menos gente para gerir uma população maior, um território maior, com complexidade maior. Isto é um disparate e nós não desistimos de o reverter. Agora, também digo o seguinte, sem dúvida que esta organização territorial é mais negativa, mas também estou convencido e penso que as populações também podem estar de que numa freguesia agregada ou numa freguesia desagregada é com a CDU que ela é melhor gerida, isso não há nenhuma dúvida. Bernardino Soares, chegamos ao fim do nosso tempo. Resta-me agradecer-lhe a sua presença aqui. Eu é que agradeço. Bernardino Soares, candidato CDU às próximas eleições, não o Conselho de Loures, candidato à presidência da Câmara de Loures, a tentativa de CDU voltar ao poder em Loures, 12 anos depois. Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Ucrânia, Rússia e Brasil. Todo o mundo numa só rádio. Horizonte FM.